O CrossFit Game está chegando e você deveria aproveitar essa oportunidade, esse hype para fazer uns campeonatos aí no seu box. Quer saber como fazer um de forma assertiva? Vem comigo. Um dos diferenciais da modalidade CrossFit, de cross-training, é o senso de comunidade. E esse senso de comunidade, ele aflorece muito mais através das interações das pessoas. Então, é uma coisa que o Cross faz muito bem, né? Colocar as pessoas para interagir, para competir, e isso gera conexão. Uma das melhores formas de fazer isso são os campeonatos, e a gente vê isso muito. A maioria dos boxes que eu conheço já o fazem, né? Principalmente nesses momentos que precedem grandes campeonatos, como o CrossFit Game, que a galera já tá falando muito disso, e aí tem a versão CrossFit Games deles lá nos seus boxes. Mas como que a gente faz um campeonato de forma bem estruturada, de forma inteligente, para colher os melhores resultados? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, se esse papo aqui fosse um campeonato, o seu único desafio seria se inscrever no canal. Então, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar sua inscrição para conseguir o pódio aí do sucesso do seu negócio, porque se você se inscrever, você vai receber novos conteúdos nossos e vai ter melhores resultados, tá bom? Você gostou dessa, né? Então, deixa a sua inscrição aí, não esquece. Existem vários modelos de campeonato que você pode fazer, tá bom? O exemplo que eu vou dar aqui hoje segue as seguintes premissas. Ele é exclusivamente para alunos do seu box, ele vai acontecer dentro do seu espaço físico, ele pode ocorrer em um final de semana ou em um dia de semana, isso aqui vai ser independente, e por fim eles podem ser divididos em níveis. Então, se você tem uma base grande de alunos, você pode dividir em Scale e RX, por exemplo. Além do campeonato pontual que acontece em um dia específico, eu vou falar também sobre um campeonato que não acontece apenas em um dia específico, como se fosse uma gamificação ao longo do mês. Daqui a pouco eu falo mais sobre ele. Mas a parte de planejamento, de preparação é igual para ambos, tá? Então vamos começar desse básico que é comum a todos eles, que é a parte de cronograma. Você tem que definir um cronograma, até para saber quanto tempo você vai ter para fazer toda a outra parte que a gente vai falar daqui para frente. Aí você vai saber se você vai ter 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto tempo você vai ter para fazer os outros passos que a gente vai falar aqui, tá bom? Então senta com a sua equipe e juntos definam a data e o horário de acontecimento do evento e também a data limite de inscrição, juntamente com o volume de participantes. Você pode mandar um formulário do Google para os seus alunos se inscreverem no seu campeonato. Isso é super simples de fazer. Você vai pedir o nome, e-mail, algumas informações pessoais deles, o nível, etc. Isso é muito fácil de fazer pelo Google Forms. Legal, a segunda parte que você tem que definir é a mecânica do campeonato. Como que ele vai funcionar? Quantas estações você vai utilizar? Ele vai ser por equipe, vai ser individual, vai ser em trio? Quantas colocações você vai ter? Vai ser primeiro, segundo e terceiro? Ou vai ter quarto lugar? E o principal de tudo, né? Quais os exercícios que vão entrar nesse campeonato? Tudo isso você precisa definir no segundo momento, tá? E é muito importante que você vai documentando todas essas decisões e validando junto com a sua equipe para ver se são as melhores decisões possíveis. Vamos a um exemplo prático aqui, né? Um campeonato do Sérgio. O Sérgio definiu que o campeonato dele vai ser de apenas um dia e vai ocorrer em um sábado. O campeonato vai ser de equipe, 3 pessoas, sendo que pelo menos uma pessoa desse trio tem que ser do sexo oposto. Então, se a gente tem 2 mulheres, o terceiro é um homem. Se a gente tem 2 homens, o terceiro é uma mulher, tá? Para dar uma equilibrada nos times. Ele também definiu que cada equipe só pode repetir a dupla em 2 estações, para evitar que a gente tenha um trio, mas só 2 pessoas muito boas na prática executem todos os desafios. E ele também definiu que vai ser cronometrado o tempo de todos os exercícios em todas as estações. Essa é a mecânica do Sérgio, super simples para executar. Além disso, o Sérgio definiu que ele vai dar pontuações por colocação em cada exercício. Então, vamos supor que o exercício A, o movimento A, a corrida A, enfim, o primeiro desafio tem a colocação de primeiro, segundo e terceiro lugar. O primeiro lugar, o Sérgio definiu que vai ganhar 200 pontos. O segundo lugar, ele definiu que vai ganhar 180 pontos. E o terceiro lugar, ele definiu que vai ganhar 160 pontos. E assim por diante. O quarto lugar vai ganhar um pouco menos, o quinto um pouco menos. Vou pedir para o editor colocar uma tabela de exemplo aqui para ficar mais claro. Ou seja, a mecânica que o Sérgio decidiu é: o primeiro lugar sempre ganha uma pontuação maior, o segundo lugar uma pontuação menor, e aí a gente vai ter vários exercícios, várias técnicas para serem executadas, e os vencedores de cada uma vão ganhando pontuação. E no final disso tudo, a gente vai ter um somatório dessas pontuações para definir
quem é o vencedor. E lembra que eu falei no começo que tinha uma outra forma de fazer campeonatos sem ser em um dia único, pontual? Essa dica que eu vou te dar agora, eu aprendi com o Giva Matias, que é um parceiraço nosso aqui, é dono de uma rede, e ele costuma fazer bastante no box dele, e ele fala que funciona muito bem, tá? E já fez com outros mentorados dele também. Como que funciona? Você vai fazer um cronograma, que geralmente vai ter ali algo na casa de 21 dias, mas também pode ser 25, 30, você pode definir um período um pouco maior. Nesse período, você vai ter pequenos desafios no meio do caminho, e esses desafios no meio do caminho vão gerar pontuações para no final desse ciclo a gente ter um vencedor. Então, veio treinar num dia de chuva, quando o aluno consegue um peso específico, bate um determinado recorde, ele vai atingir vários resultados, pequenos resultados, durante esse período que você definiu, que pode ser de 20 dias, de 30, etc. A pessoa vai somando pontuações e você vai divulgando essas pontuações. E no final desse período a gente vai ter um grande vencedor que mais acumulou pontuações. Então é como se fosse um campeonato meio que esticado e as pessoas não competem diretamente ali. É mais como se fosse uma gamificação que tem um campeonato maior por trás, tá? Pontos corridos, digamos assim. O que eu vejo muito o pessoal dar é janta no restaurante, vale para uma viagem, enfim, você pode ser bastante criativo na premiação, né? Da camiseta, squeeze, coisas desse tipo. Outra coisa bastante importante nessa parte de planejamento é definir o seu orçamento, né? O quanto você quer investir nesse campeonato. E uma vez que você tiver isso definido, vai desdobrar todas as outras ações, né? Se você vai contratar juiz de fora, se você vai divulgar esse campeonato nos jornais da região, se você vai divulgar só no seu Instagram, quais premiações você vai dar, tudo isso é derivado do seu orçamento para o campeonato, tá? E também lembrando que você pode cobrar uma inscrição opcionalmente para cobrir esse valor investido no campeonato. Nem todos os espaços vão fazer isso, mas é uma opção, uma carta na manga que você pode ter. O próximo passo, então, é divulgar, né? Você já definiu a data, o horário, já definiu a mecânica, como que vai funcionar, você já tem clareza das regras do jogo, da premiação, agora é começar a divulgar, tá bom? O ideal é que você comece a divulgar pelo menos com um mês de antecedência, para garantir que as pessoas já bloqueiem as suas agendas naquela data, tá? Se você avisa muito próximo, você vai ter o problema daquelas pessoas que gostariam de participar, mas já tem um compromisso. Um mês de antecedência é um número bom, tá? Você não deve divulgar apenas uma vez lá no WhatsApp, no Instagram. Você tem que divulgar muitas vezes, inúmeras vezes, tá bom? Porque o pessoal esquece, muitas pessoas vê a mensagem, mas depois vai fazer outra coisa, perde o contexto e não se inscreve. Então você sim tem que ser repetitivo. Manda no WhatsApp lá do grupo do Box toda semana, coloca uns panfletos lá no espaço, posta no Instagram com frequência, chama os alunos pessoalmente para perguntar se eles vão participar. Bom, esse tipo de evento a gente faz principalmente para engajar os alunos e, como eu falei anteriormente, né, manter aquele senso de comunidade vivo, que consequentemente reflete em fidelização, que reflete em faturamento do seu negócio. Mas tem um efeito colateral muito bacana desse evento, que é a aquisição de aluno. Porque se você fizer um trabalho de redes sociais bacana e repercutir bastante esse seu campeonato, pessoas que não conheciam o seu espaço vão conhecer. Mas como que você faz isso, né? Esse trabalho tem que ser feito durante o evento, através de uma cobertura do seu evento, tá? Então muitos clientes nossos que fazem esses campeonatos costumam contratar agências especialistas nisso, tá? Então vai um videomaker lá que vai ficar filmando o evento, batendo foto, e depois ele vai fazer para você um vídeo de divulgação, vai te mandar fotos, vai te mandar vários vídeos para você ir postando nas suas redes sociais nos dias, nas semanas seguintes, tá bom? E não esquece de marcar os seus alunos nesses vídeos que você vai postar, porque todos eles vão recompartilhar e aí você vai ganhar muito alcance. No final do dia, essa aqui é uma das partes mais importantes, se além de fidelizar, você também quer ter uma aquisição de alunos como efeito colateral. E por fim, a gente tem o pós-evento, né? Terminado o evento, é muito importante que você rode um formulário de feedback, perguntando o que deu certo, o que não deu, pedindo sugestões, fazendo perguntas inteligentes para entender o nível da qualidade da sua entrega, para melhorar nos próximos eventos. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você quer ter melhores resultados, que você quer fidelizar mais alunos. Por isso a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre como melhorar a experiência do seu aluno. E também tem outro sobre como conseguir mais alunos utilizando os 19 canais de aquisição de marketing. O vídeo vai estar aqui do outro lado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima quarta-feira às 17 horas, quando tem vídeo novo. Abraço!